Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu estarei fabricando esses dois cavaletes aqui para solda. No outro vídeo eu fiz uma bancada de trabalho que não é própria para solda, até dá para adaptar, mas por enquanto não. Então eu fiz esses dois cavaletes que eles são dobráveis. Como eu não tenho muito espaço, eu preciso otimizar isso daí um pouco. Gastei um pouco a mais para fazer, porém para mim eu acredito que vai se servir melhor. Eu vou passar as medidas agora no começo do vídeo e no final do vídeo eu vou falar quanto que eu gastei. Com as medidas já vão ter uma base, mas no final do vídeo eu vou falar o valor exato. Bom, então basicamente eles ficaram com 120 centímetros de comprimento, 86 centímetros de altura total. Os pés eu cortei com 86 centímetros cada um. Essa barra do meio aqui tem 66 centímetros. Eles ficaram aproximadamente 24 centímetros e meio aqui dessa ponta, nos dois lados. Mais ou menos. Pode ter uma variaçãozinha, como o metal ele torce depois que solda. Então é basicamente isso. E gastei 40 centímetros de corrente aqui. Então basicamente ele ficou assim. Conforme dobra, ele fica desse jeito, bem fino, e fica com esse ressalto. Mas quando ele está aberto, ele encaixa certinho. Então acompanhe o vídeo aí que deu montando esses cavaletes para vocês também, quem sabe, incentivar e conseguirem montar também na casa de vocês ou na sua oficina também. Bom, eu decidi fazer com 120 de comprimento por causa que eu já tenho dois tubos que sobraram dessa outra mesa de 120 centímetros. E para minha realidade, eu acho que já vai ser um tamanho ideal. Como eu disse, eu quero deixar com 86 centímetros de altura. Se caso ficar mais, aí depois eu vou ajustando nos pezinhos. Aqui, a princípio eu cortei papelão para ter uma noção de como vou fazer. Esse daqui seria o metalon 20-20, que vai ser os pés, e 40-40 que vai em cima. Eu primeiro pensei em fazer esse chanfro assim e colocar na lateral, mas aí eu acabei mudando de ideia e acho que eu vou fazer colocando embaixo, que eu acredito que suporte mais peso por estar logo embaixo. Aí aqui depois vai vir o gonzo, a dobradiça, e logo em seguida o outro metalon com o outro pé aqui embaixo. Acho que vai dar certo. Vou começar a fazer os cortes. De um cavalete eu já tenho. Eu vou fazer um primeiro, depois faço o outro. Já tem 120 do 40-40 cortado para um cada lado. Agora eu vou cortar 20-20 para ver e tentar soldar para ver como é que vai ficar a questão da estrutura. Cortei dois pés aqui para eu ter uma base. Então a princípio vai estar uma metalon 40-40 e eu vou cortar um pedacinho aqui do metalon 20-20 para vir aqui embaixo. Aí eu vou ver o ângulo mais ou menos para conseguir cortar e depois replicar nos outros. Bom, a princípio vai ficar assim. Cortei o pedacinho, ó. Cortei esse pedacinho aqui, ó. Aí eu vou soldar ele aqui assim, ó. Vou soldar ele assim, ó. A princípio ficou reto. Corte eu passei ali na lixadeira, então ficou bem encostadinho. Vou começar a soldar ali no metalon de 120, por causa que aí vai ter que deixar um espaço para soldar aqui. Agora eu estava pensando como que eu vou soldar tudo junto. Eu pensei em soldar um pé de cada vez, 40-40, mas eu acho que tem grande chance de ficar desalinhado. Então eu vou pegar as barras que eu cortei agora, vou soldar aqui já no lugar, nos dois. Como vai ficar paralelo, não tem angulação essas barras do meio, vai ser mais fácil. Depois eu só ajusto, às vezes caso ficar fora, a parte de cima que vai no 40-40. Acho que essa vai ser a melhor estratégia. Ó, a primeira parte de um lado tá quase pronta, eu só ponteei os lugares que aí depois eu fecho na solda quando eu terminar de montar. Mas basicamente vai ficar assim. Quando ele estiver aberto, ele vai ficar retinho, essa parte de cima. Quando ele estiver fechado, ele vai ficar meio desalinhado, mas é para guardar, então não vai ter problema. Agora eu vou fazer o outro lado, deixar pronto os dois lados. Depois eu vou soldar dobradiças e depois eu fecho na solda, caso tenha ficado tudo certinho.
Ó, tá criando forma, eu só apoiei eles dois aqui, que agora eu tenho que dar uma lixadinha em umas soldas que ficaram aqui, que esse metalon é reaproveitado, e depois soldar a dobradiça. Olha só que maravilha. Eu dei um pingo de solda só. Eu achei melhor colocar gonzo aqui, ao invés daquelas dobradiça convencional. A princípio ficou legal, ainda tá meio bambo, mas eu ainda tenho que fechar na solda, ó. Fechar devagarinho. Aí fechado, ele fica assim, ó, com essa abertura, mas depois, quando abre, ele fecha certinho aqui. Agora, vou fechar tudo na solda, deixar bem travado ele, e depois eu não sei se eu vou fazer aqui na ponta ou aqui no meio. Vou colocar uma corrente normal, dessas normal galvanizada aqui, para limitar a abertura dele, para não forçar essas soldas aqui para fora. Vou fechar na solda tudo e depois ver como é que eu vou prender a corrente ali. Um deles está pronto, soldei a corrente aqui para evitar dele abrir demais. Aqui em cima ficou bem legal, ficou bem liso, aguentou o meu peso. Eu consigo dobrar ele, aí ele fica bem fino, relativo, bem fino para poder guardar, né? Como eu não tenho muito espaço, então é uma opção. Aí agora falta fazer o outro. Bom, então ficaram assim, ó. Eu coloquei um em cima do outro só para fazer uma graça. Mas basicamente, ó, ficou alinhado aqui. Aqui tem a corrente para limitar ele aberto. Aqui a corrente quando fica enrolada, basicamente. Eu ainda tenho que dar os acabamentos aqui nele certinho, para depois não ter problema. E como eu deixei o pé maior, eu tive que ajustar ele para diminuir um pouco para ficar com 86 centímetros. E também eu mexi um pouco na angulação aqui deles. Um deles eu cortei tudo e refiz. Esse daqui eu fiz uns cortes aqui e dobrei ele. Como dá para ver, ele está meio dobrado. Então acredito que não vai ter interferência. Como eu não vou colocar coisa muito pesada aqui em cima, deve aguentar normal. Eu coloquei o meu peso aqui, também segurou. Quando quiser, pega ele, abre, abriu e tá. Já dá para usar. O outro aqui também, ó, já dá para usar. Ah, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser eles mais perto, como o pé dele é bem curto, então eu consigo deixar os dois pertinho. Para vocês terem uma ideia, aqui ficaria com os dois pertos 48 centímetros mais ou menos. Ele de comprido assim, para que caso eu quiser colocar uma tábua aqui, quiser trabalhar aqui em cima, já fica legal. E também eu vou mostrar uma funcionalidade especial aqui deles. Ó, vou mostrar uma funcionalidade especial aqui deles, que quando eu fui soldar, eu não prestei atenção nisso daí, porém eu achei que ficou legal. Até dá para adaptar alguma coisa ali na corrente, cortar ela no meio e colocar um mosquetão, por causa que, ó, ele também desmonta. Olha só que legal. Eu acredito, pelo menos para o meu uso, eu acredito que não vai atrapalhar. Porém, caso começar a atrapalhar, eu já pensei em pegar tipo aqueles trincos de porta e soldar aqui embaixo. Quando ele estiver aberto,
para ele não ter perigo de abrir. Então é uma funcionalidade que eu não prestei atenção quando eu fiz, porém eu achei legal. Então, caso vocês forem fazer na casa de vocês também, fica o aviso: soldem os gonzos ao contrário, um do outro, para eles se travarem. Então, pelo menos eu gostei, eu achei legal. Ó, então falando aqui de custo, eu vou pegar meu caderninho de anotações aqui, que eu faço os projetos. De Metalon 40/40, eu gastei 4,80 m. Os valores que eu vou passar aqui para vocês são todos os valores cheios, não é descontando as sobras. Então fica uma gordurinha ali e você vai gastar um pouco menos, entre aspas, caso vocês forem comprar tudo novo igual eu fiz. Caso vocês tenham um retalho, vai economizar também. Mas foi 4,80 m de Metalon 40/40. Então, e eu tive que comprar a barra de 6 metros. A barra de 6 metros, no dia que eu comprei, estava R$ 107. Esse daqui é um Metalon chapa 16, se eu não me engano. O Metalon 20/20, eu gastei R$ 9,52 m. Novamente, eu comprei duas barras, no caso deu um total de 12 metros, então sobrou um pouquinho também. Eu gastei no valor de R$ 72. A corrente, eu comprei 2 metros de corrente, por causa que eu não tinha certeza quanto que eu ia usar, então eu comprei, eu coloquei o valor cheio aqui e sobrou mais. Eu gastei R$ 54. Os gonzos, que seriam as dobradiças aqui, foram 4, eu gastei R$ 22. Então o total ficou 255 que eu gastei. Isso daí não inclui pintura, não inclui acabamento, provavelmente vai gastar um pouco a mais, mas também sobrou material, então um que compensa o outro. Então ainda faltam os acabamentos, por causa que eu estou esperando para fazer tudo de uma vez, tanto as bancadas que eu fiz, o carrinho de solda e agora o cavalete. Eu quero fazer tudo de uma vez só, por isso que a parte de acabamento ainda não tá pronta. Mas basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixe aí nos comentários. Deixe seu like, que eu vou agradecer demais. Estou começando aqui agora, então eu espero que vocês gostem. E o meu principal objetivo é incentivar você. Às vezes está meio desanimado ou sempre quis começar, mesmo não sabendo nada, não tendo método nenhum para fazer, incentivar vocês também a começar alguma coisa por hobby. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima.